Fala, galera! Começou o ano finalmente. Por quê? Acabou o carnaval? Não, porque a gente vai fazer a nossa declaração de imposto de renda. E eu tô aqui para te ajudar. E hoje, nesse vídeo, já aproveita para se inscrever para não esquecer, porque nesse vídeo a gente vai falar de como declarar a parte mais emocionante dos investimentos, que são os investimentos em renda variável. Tudo que você investe em bolsa, como é que a gente declara isso para não ter problema com a receita? Seguinte, eu vou te pedir para reunir algumas coisas. A primeira delas, ou as primeiras, são as suas notas de corretagem, que é como se fosse uma nota fiscal do mercado financeiro. Você vai pegar tudo do que você operou, das compras e vendas que você fez na bolsa, reúne isso tudo, que é o que a gente vai precisar. Sabe o que mais eu vou te pedir? Suas DARFs. Lembra aquele boleto que você paga até o último dia útil do mês subsequente? Nossa, isso aí saiu até no automático de tanto que eu falei para cliente isso na minha vida. Bom, então, suas DARFs, suas notas de corretagem e o informe de rendimentos que a sua corretora precisa te dar agora para essa época de declaração sobre seus investimentos do ano passado. Eu gosto de falar que a Receita quer ver a foto do seu Réveillon dos investimentos. Então, você vai pegar o quanto tinha lá na sua carteira dia 31 de dezembro e vai falar isso para a Receita. Então, você vai lá na sua ficha de bens e direitos, lá no programa da Receita, vai procurar o código de ações. E aí, como é que você coloca a situação em 31 de dezembro? A Receita não quer saber a quantidade de ações. Ela quer saber o custo médio dessas ações. Eu gosto de colocar ali na discriminação a quantidade de ações. Tantas ações da empresa, tal. Mas o que é importante é você pegar o custo de aquisição, e aí não importa se você comprou tudo de uma vez ou se você foi construindo um preço médio de aquisição. Você vai colocar ali preço vezes quantidade e coloca isso ali no valor de 31 do 12. Então, vou te dar um exemplo, tá? Digamos que você comprou Petrobras ao longo do ano, né? Não vendeu, então você foi ali somando seus custos de aquisição, você soma também o custo que você teve com corretagem, com taxas da bolsa, né? Com os emolumentos da B3, tudo ali, você vai somar no custo de aquisição e é esse valor que você põe. Agora, se você fez compras e vendas, você precisa descontar esse saldo ali das vendas para chegar num custo médio de aquisição. Importante, pode ser que você tenha comprado há muito tempo, né? E as ações se valorizaram, a bolsa não quer saber disso agora. Ela quer saber quanto você desembolsou para adquirir essas ações. Agora, você operou bastante no ano que passou e quer saber como vai colocar todas essas operações ali na declaração. Existem algumas formas, tá? Primeiro, se você vendeu, não que você tenha lucrado, você vendeu alienação até no máximo 20 mil reais. Então, naquele mês, eu vendi no máximo 20 mil reais. E na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, você coloca o quê? O quanto você teve de lucro. Então, o quanto rendeu para você, mas o que vai contar, se você vai colocar nessa ficha mesmo, é se você vendeu até 20 mil. Então, vendi até 20 mil, eu vou colocar na minha declaração quanto eu ganhei, quanto eu lucrei ali. Porém, se você vendeu mais que 20 mil reais, isso deixa de ser isento. Então, seus lucros deixam de ser isentos. Aí você vai em outra fichinha lá da Receita Federal. Você vai na ficha de renda variável. Ali no cantinho esquerdo do seu programa da Receita, você vai procurar renda variável e vai para onde? Operações comuns / day trade. Se você fez vendas que ultrapassaram 20 mil reais, você tem que pegar esse lucro e pagar um imposto de 15% em cima desse lucro. Quando? No último dia útil do mês subsequente. Então, se eu vendi agora em março, então eu tenho até o último dia útil de abril para pagar o DARF, o boleto lá dos 15% em cima do meu lucro. Você tendo feito isso, você vai colocar lá na ficha da Receita que no mês de março do ano passado, eu vendi tanto, tive lucro de tanto e paguei o DARF de tanto. Tá, vamos falar de dividendos? Os dividendos, mesmo que eles sejam isentos, você precisa declarar que você recebeu esse dinheiro, porque imagina, num ano a Fernanda tinha tanto, no outro ano ela tem muitas vezes mais, isso fica meio destoante para a Receita. Então, a Receita quer ver um crescimento de patrimônio progressivo, que faça sentido dentro da sua história, né? Então, é importante, mesmo que você não pague o imposto, que você declare quanto tinha ali de patrimônio. Então, no caso,
quanto você recebeu de dividendos, de juros sobre capital próprio. Então, vamos lá, fazer igual professora de escola, né? Abram na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Ali a gente vai procurar o código para dividendos e vai colocar o valor que a gente recebeu. Beleza, o que você teve de provento de dividendos é isento mesmo, fica ali no código 9, mas o que você recebeu de JCP, juros sobre capital próprio, não é isento. Não é isento, mas já é descontado direto na fonte, então você não tem que pagar, você não tem que proativamente ir atrás de pagar. Mas você precisa declarar que você recebeu aquilo ali. Então você vai em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que é aquele descontado diretamente na fonte. E ali você coloca o CNPJ da empresa que pagou o JCP. Então você é acionista de uma empresa tal que pagou o JCP, né? Então a empresa passou um tempo, teve lucros, dividiu os lucros com os acionistas na forma de juros sobre capital próprio. Então você vai colocar ali nessa fichinha de tributação sujeita rendimento sujeito à tributação exclusiva. Agora, se você é acionista de uma empresa que anunciou JCP, juros sobre capital próprio, mas não pagou, isso é um direito que você tem. Você ainda vai receber, mas está ainda provisionado. Então você vai colocar em bens e direitos, que é um direito seu de receber esse JCP aí no futuro, na data que a empresa divulgou. E onde, Fernanda? Onde que a gente vai colocar isso? Bens e direitos, outros bens e direitos, JCP. Ah, mas nesse ano a mesma empresa me pagou JCP e divulgou que ainda vai pagar e eu não recebi. Você coloca essa soma de tudo. Outra parte que é super interessante é a custódia remunerada. Ficou muito famoso no mercado esse termo, mas aqui a gente está falando de aluguel de ações. Você tem as suas ações, você não está usando ela para nada agora, você buy and hold e você coloca à disposição para aluguel de quem quiser fazer uma operação de venda descoberta, enfim. Declarar ações que estão para aluguel é a mesma coisa de declarar um apartamento que está alugado. Ele continua sendo seu, você continua colocando ali em bens e direitos, apesar de estar alugado, né? As ações você vai colocar ali em bens e direitos, só que você também vai declarar um rendimento de aluguel. Como que entra esse rendimento do aluguel? Rendimento sujeito à tributação exclusiva, e aí você entra no item 6, rendimento de aplicações financeiras. Importante diferença, tá? Se as ações não estão alugadas, você vai receber o dividendo, o JCP, da companhia. Então, a fonte pagadora é quem? É a Vale, a Petrobras, o que quer que seja. Se você estava como doador dessas ações e recebeu dividendos, a companhia passou esse dividendo ou juro sobre capital próprio para o tomador e a B3 fez um repasse para você. E aí a fonte pagadora, caso você estivesse sendo como doador naquele período, é a B3. Vamos falar de mercado futuro. Se você está operando futuro, você já devia saber disso, né? Aqui, novamente, a gente vai falar de a foto de 31/12 e os rendimentos. Se você operou no mercado futuro, você já deve ter pagado o imposto ao longo do ano. Então, aqui na declaração, você só vai consolidar tudo isso. Se você está com operações ainda na sua carteira, como que você vai declarar? Bens e direitos, grupo 4, e ali você coloca ativos em bolsa de valores, exceto ações. Aí, tudo que você teve de ganho ou de prejuízo ao longo dos meses do ano passado, você vai colocar naquela fichinha lá do canto esquerdo de renda variável, você vai colocar ali no mês exatamente, em operações comuns / day trade, você coloca o quanto você apurou ali de ganhos e de prejuízo e põe ali exatamente quanto você foi pagando de DARF ao longo dos meses. Ah, mas Fê, eu tive prejuízo, eu preciso colocar? Coloca, porque você vai acumulando esse prejuízo e aí quando você tiver lucro, você pode descontar esse prejuízo, mesmo que tenha sido de muito tempo atrás. Para a gente fechar, vamos falar de opções? Eu gosto muito de opções. E aqui a gente precisa diferenciar o que é ganho com o direito da opção e a compra e venda do ticker mesmo da opção barato. Então tá, você comprou uma opção e vendeu esse ticket, né? E teve um ganho ali de centavos. Então você teve um ganho de capital aqui. A outra coisa é, bom, eu comprei uma opção, uma call. Eu comprei uma call que me permitiu fazer uma compra na data estabelecida num preço X
Então, eu preciso incorporar esse custo da opção, esse prêmio da opção, no meu custo de aquisição das ações. Se você dormiu e acordou em 1º de janeiro com opções na sua carteira, você precisa declarar ela também como bens e direitos. Então, você vai lá no grupo 4, o código 4 também em ativos em bolsa, exceto ações e fundos. Beleza, você gosta de investir em empresas do exterior, então você comprou BDRs. E agora como é que faz para declarar? BDR é uma sigla em inglês para um recibo de depósito no Brasil. Então, significa que você, na prática, não está comprando a ação da empresa na Bolsa Americana. Você está comprando um recibo brasileiro de que você tem uma réplica da ação gringa. Então, aqui, o que você vai fazer? Você, primeiro, precisa ter a ciência de que não funciona como uma ação de uma empresa brasileira, que você tem aquela isenção de até 20 mil reais. Se eu vendi até 20 mil reais, eu tenho o meu lucro isentado de imposto de renda. Não. Com a BDR, você não tem esse benefício, porque ela, na prática, não é mesmo uma ação, né? É um recibo que replica a ação lá de fora. Apesar de não ser considerada ação, né, não ter aquela isenção das ações do Brasil, o pagamento de DARF é bem parecidinho, porque você vai pagar 15% em cima do lucro que você apurou, se foi uma operação comum. Se for operação day trade, é 20%. Cara, muito parecidinho com as ações. E aí você vai recolhendo esse imposto mês a mês, de novo, naquele último dia útil do mês subsequente. Então, você operou agora em março, você vai pagar até o último dia útil de abril esse imposto, né? Então, você precisa ficar bem de olho, porque essas operações também têm aquele dedo duro, sabe? Que é para a Receita ter um cheiro de quanto você está operando. Se você for olhar ali na sua nota de corretagem, tem aquele 0,01%. Então, aquele 1% ali é o dedo duro que a Receita pega para ter uma noção do volume que você está operando, né? Então, você precisa deduzir aquilo ali de uma parte do imposto que já foi paga. Então, você calcula quanto que você deve e desconta o dedo duro na hora de pagar o seu DARF. Bom, você já deveria saber disso na hora de pagar os seus DARFs mensais, porque aqui a gente só vai consolidar isso que você já deveria estar fazendo ao longo do ano. Ah, importante, tá? Os rendimentos que você recebe das BDRs, eles são considerados rendimentos recebidos de fonte no exterior. Então, esses rendimentos estão sujeitos à tabela progressiva de IR sem dedução na base de cálculo. Então, é importante você ver aí se recebeu esses rendimentos, tá? É importante que você tenha essa noção de que BDRs não são exatamente ações, porque na hora de você colocar as BDRs em bens e direitos, você vai colocar em ativos negociados em bolsa no Brasil. Por quê? São ações lá de fora, transformadas em recibos que são negociadas aqui na Bolsa do Brasil, na B3. E aí você coloca esses rendimentos recebidos do exterior nessa ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. Assim como nas ações, é importante você declarar mesmo o que você teve de prejuízo, porque você vai conseguir no futuro descontar esse prejuízo. Então, você teve prejuízo, chegou lá na frente, tive um lucro, vou ter que pagar imposto sobre esse lucro? Não, não necessariamente, você pode descontar o prejuízo que você já teve e aí a sua necessidade de pagamento de imposto vai ser menor. Então lembra de declarar também o prejuízo, porque ele vai somando como se fosse um crédito na sua continha lá da Receita Federal, sabe? Renda variável parece que é algo super complexo, mas quando você entende o mecanismo fica bem claro, né? Eu espero que tenha te esclarecido. Se você gostou, deixa um like aqui. Eu não gosto de enrolação. Então, se você se interessa por outro tema da declaração, eu montei uma playlist aqui para te facilitar. E é só clicar aqui do lado.